E se eu te dissesse que todo herói de Percy Jackson esconde um segredo que revela exatamente quem eles são? E até mesmo quem você poderia ser. Hoje nós vamos mergulhar nos 4 temperamentos: colérico, sanguíneo, melancólico e fleumático, e descobrir como eles moldam o Percy, a Annabeth, Grover e outros personagens do acampamento Meio-Sangue. Mas atenção! No final desse vídeo você vai descobrir qual dos personagens você mais se identifica. E talvez se surpreender sobre o que isso diz sobre você. Prepare-se para enxergar o universo de Percy Jackson de uma forma que ninguém te mostrou antes. Eu sou o Daniel, esse aqui é o Temperamento Geek, e bora conhecer um pouquinho mais sobre Percy Jackson? A gente está lançando esse vídeo no dia que estreia a segunda temporada da série Percy Jackson na Disney+. E eu particularmente sou um grande fã da saga. Li os livros nos meus 12, 13 anos mais ou menos. Geralmente os adolescentes gostam de começar por fantasia, por ficção científica, e eu não fui diferente. Inclusive os livros da saga estão bem ali em cima, ó, na nossa estante de livros. Eu reli recentemente os livros quando lançou a primeira temporada, e vou falar um pouquinho para vocês aqui sobre cada um desses personagens que a gente está trazendo aqui. Pode ficar tranquilo, não vai ter spoilers, até porque no momento que eu tô gravando esse vídeo ainda nem saiu no Disney+. Então a minha análise vai ser muito mais sobre a primeira temporada e principalmente sobre o livro mesmo. E aqui a gente vai falar sobre os temperamentos de cada um desses personagens. Passando rapidamente sobre os 4 temperamentos, bom, essa era uma teoria bem antiga, já utilizada pelos filósofos gregos, que mostra a tendência de alguém a agir de determinada forma de acordo com o temperamento que a pessoa nasceu. É uma tendência, então a pessoa não necessariamente vai agir dessa mesma forma sempre, até porque nós somos livres para lutar contra as nossas inclinações, né? Mas são 4 temperamentos: o colérico, que é o líder nato, aquela pessoa determinada, muitas vezes explosiva, tipo o deus grego Ares, por exemplo. O colérico ele tem uma força de vontade muito grande, mas em muitos momentos ele passa por cima das outras pessoas simplesmente porque ele acha que ele é melhor do que os outros para fazer aquela determinada função. Outro temperamento é o sanguíneo. Ele é extrovertido, ele é animado, muitas vezes impulsivo, fala pelos cotovelos, mas é aquela pessoa que chega no lugar e todo mundo gosta dela, consegue se comunicar muito bem com todo mundo, só que em muitos momentos pode ser um pouco raso. É, por exemplo, o deus grego Apolo. Outro temperamento seria o melancólico. Ele é profundo, ele é estratégico, extremamente sensível, consegue entender muito bem os sentimentos das outras pessoas, mas em muitos momentos, por pensar demais nas coisas, acaba perdendo timing, acaba demorando muito para tomar uma decisão, para agir. A gente pode exemplificar esse temperamento como a deusa Atena. E por último, geralmente por último, o temperamento fleumático. Ele é calmo, ele é leal, geralmente é um mediador, é aquela pessoa que consegue entender os dois lados, não gosta muito de conflitos. É exemplificado de certa forma até irônica pelo deus grego Hermes. Eu pretendo futuramente trazer um outro vídeo me aprofundando nos deuses gregos, claro, de acordo com a série Percy Jackson. Então fica ligado aqui no canal, se inscreve e ativa o sininho para não perder nenhum vídeo que vai sair. Então vamos lá. A gente já entendeu mais ou menos o que são os temperamentos, então vamos analisar, de acordo com essa ótica, alguns dos personagens principais da primeira temporada. Começando por Percy Jackson, o filho de Poseidon. Poseidon é o deus dos mares e dos oceanos. Não é tão difícil de identificar o dele, ele com certeza é colérico. Ele sempre toma a frente nas batalhas, nas missões, é um líder nato. Ele sempre, mas sempre mesmo, age sem pensar, mas com boas intenções. Em muitos momentos isso é bom, porque ele consegue sair de uma situação muito rápido e tomar iniciativa quando ele precisa tomar iniciativa de fato, e tomar iniciativa quando alguém precisa tomar iniciativa, mas em muitos momentos acaba atropelando as coisas e se atrapalha. Ele tem um senso forte de justiça, e os coléricos geralmente levam essa característica, mas ele não consegue ficar de fora de nada. Isso aparece em outro livro da série, onde ele não ganha a missão, mas ainda assim ele vai atrás, porque ele não consegue ficar de fora disso. Quando algo não faz sentido, ele não apenas aceita, sabe? Ele busca compreender o que está acontecendo ou enfrenta com as suas próprias convicções. Ele sempre pensa muito rápido para buscar as soluções dos problemas. Em uma missão que às vezes tem situações de vida ou morte, isso é bom. É uma pessoa bem difícil de lidar, convenhamos, porque ele sempre questiona tudo, mesmo acabando de chegar no lugar, mesmo não sabendo muito sobre a cultura que está acontecendo ali. Por exemplo, assim que ele chega no acampamento Meio-Sangue, ele já está ali querendo tomar a frente, ele já está ali querendo entender tudo. Ele não vai devagar conhecendo as coisas, os lugares, as pessoas, ele simplesmente já quer
agir. E em muitos momentos ele acaba querendo tanto ser o protagonista que se coloca em apuros. Ou ele tira a oportunidade de outros serem esse protagonista. E isso a gente vai ver nas próximas temporadas. Os conflitos que isso vai gerar, inclusive, com outros coléricos. O colérico, em geral, ele precisa tomar bastante cuidado. Primeiro porque essa forma extremamente impulsiva de ser acaba em muitos momentos gerando muitas inimizades, porque muitas vezes o colérico acaba sendo grosso, acaba tirando de perto as pessoas que são um pouco mais lentas, acaba considerando que está sempre certo, e isso afasta as pessoas. E em segundo lugar, porque ele pode passar de herói a vilão de uma forma muito rápida, e muitas vezes sem ele nem perceber. E isso vai atormentar o Percy durante toda a série. Vamos para a segunda personagem, que é a Annabeth Chase. Ela é filha de Atena, que é a deusa da sabedoria, da batalha, da estratégia, da justiça. E isso já fala bastante sobre o temperamento da Annabeth. A Annabeth é melancólica. A Annabeth, ela planeja tudo antes de executar. Pensa sempre antes de agir. Busca entender tudo que está ao seu redor e realmente é bem inteligente. Se destaca muito na escola e no próprio acampamento Meio Sangue por sua sabedoria. Busca sempre perfeição e, de certa forma, reconhecimento das pessoas ao seu redor. Gosta de tudo milimetricamente organizado. E por isso o contraste com o Percy Jackson, que é extremamente bagunceiro. Ela é o cérebro do grupo, sempre analisando e sempre um passo à frente. Só que esse temperamento tem um problema muito grande, porque eles tendem a ser muito críticos, especialmente com aqueles que agem sem pensar muito, como os sanguíneos e os coléricos. Isso também pode trazer uma inimizade muito grande das pessoas. Tendem a sofrer demais porque pensam demais também sobre as coisas, têm dificuldade de seguir em frente, não esquecem aquilo que foi feito de ruim para eles no passado e sofrem muito por isso. E além de criticar os outros, se autocriticam muito. Os seus erros são muito mais dolorosos para eles do que outras pessoas com seus próprios erros. Em alguns momentos da série, ela pensa demais e já o Percy ele já vai agindo sem pensar muito. O melancólico ele pode perder muitas oportunidades por pensar demais e não agir. E a Annabeth, ela se apega muito às pessoas e ao passado. E é por isso que ela tem uma relação de bastante admiração pelo Luke e pela Talia. Além de dor por tudo que aconteceu, e ela acaba se culpando por tudo que aconteceu também. Você vai ver mais dessa relação nas próximas temporadas. Inclusive, ela tem bastante dificuldade de se desapegar do Luke. O próximo personagem é o Grover Wanderwood. Eu definitivamente não sei falar esses nomes direito. O Grover ele não é um meio-sangue, ele não é um semideus. Na verdade, ele é um sátiro, que é uma outra criatura mitológica da cultura grega. O temperamento do Grover também é claríssimo. Ele é fleumático. E aqui tem uma distinção muito grande do filme para a série, que também tem muita relação com o livro, né? A série e o livro são muito próximos, até porque o autor, o Rick Riordan, o autor do livro, ele também participou ativamente da produção da série. Mas o filme não, o filme ficou mais... Não vou falar muito sobre o filme, porque senão eu vou ficar com raiva. O filme realmente é muito, muito ruim. Mas no filme, o Grover ele foi retratado como sanguíneo. Ele falava demais, ele queria sempre ser o centro das atenções, que não tem absolutamente nada a ver com o Grover do livro. Ele era o alívio cômico em praticamente todas as cenas, mas isso não reflete nem o livro nem a série. Como a gente tá falando muito mais sobre a série, eu vou tratar ele como fleumático. Ele sempre tenta acalmar o grupo, especialmente quando Percy e Annabeth brigam. Ele sempre coloca os outros antes de si, até por ele ser sátiro, que é o responsável por levar os meio-sangue até o acampamento. Em alguns momentos da série, ele prefere sofrer para permitir que o Percy ou a Annabeth fiquem um pouco melhor. Ele é o típico amigo leal, o típico amigo que você pode contar sempre. Ele sempre busca harmonia, ele evita conflitos, de certa forma tem uma idealização de paz para o mundo. É sempre positivo e otimista, uma característica bem grande dos fleumáticos, mas especialmente ele é otimista em relação à busca por Pan, que é o deus dos sátiros que está perdido no mundo de Percy Jackson. É uma pessoa calma, diplomata, tem tudo de bom, certo? Mas esse temperamento tem algo que atrapalha muito no dia a dia deles. Eles demoram muito para agir. Falta senso de urgência, sabe? E particularmente eu sou fleumático, então eu sei bem como é isso. Não é por mal, é difícil mesmo, mas como eu disse no começo desse vídeo, são tendências que a gente precisa lutar contra. Mas essa característica geralmente mostra algo muito claro, na cultura pop inclusive, de como são os fleumáticos. O Grover, por exemplo, ele sempre se torna o coadjuvante nas missões. Inclusive a missão que foi dada pra ele, como vocês vão ver nessa segunda temporada. Se você for olhar, são poucos os personagens fleumáticos
na cultura pop que realmente se destacam, que realmente são os protagonistas, justamente por essa tendência do fleumático de ser mais lento, de aspirar menos coisas grandes. Para o fleumático, a paz, a calma e a tranquilidade são essencial. Então eles não querem o tempo inteiro estar em constante mudança, em constante conflito, eles fogem do conflito. Então essa é uma característica muito marcante nos fleumáticos que aparece muito no Grover. Vamos para a quarta personagem, que é a Clarice, a filha de Ares. Ares é o deus da guerra, né? Ele aparece já nessa primeira temporada, no final, em uma cena até de certa forma icônica. Eu só achei que na série foi muito rápida, né? A luta no livro, ela é muito maior, muito mais demorada. Isso acontece em várias cenas, especialmente de luta, na série, que no livro é totalmente diferente na questão de demora. É muito parecido em relação ao que acontece, mas o tempo que é destinado a essas cenas de ação às vezes é muito pequeno na série, até porque os episódios são um pouco menores, né? É um pouco mais corrido, é muita coisa para apresentar, o livro é grande, né? Então é muita coisa para apresentar em poucos episódios. Mas a Clarice claramente é colérica também. Clarice e Percy são muito parecidos, ambos são coléricos, e até por isso eles não se dão muito bem. A Clarice também é determinada, ela também age por impulso, sem pensar muito, todas aquelas características que a gente já falou sobre o Percy. Só que aquele defeito que a gente falou sobre o Percy também cai para ela. Ela também precisa lutar bastante para não se tornar a vilã, porque é uma característica do colérico ser tão fixado no seu ideal que pode passar por cima de pessoas e ao mesmo tempo ficar tão cego naquilo que não vê outros pontos de vista. E a intensidade na Clarice é tão grande que em muitos momentos se torna agressividade. Até por causa do seu pai, né? Que é o deus da guerra, tem toda a questão do ódio que isso gera. É muito relacionado ao fogo, à raiva, à ambição de sucesso e de certa forma em excesso. Mas a gente vai ver um desenvolvimento durante a série. No final, nas últimas temporadas, vocês vão ver uma Clarice muito mais madura do que nessas duas primeiras temporadas. E o último personagem que a gente vai falar aqui é o Luke, filho do Hermes, que é o deus de várias coisas diferentes. Deixa eu dar uma olhada aqui na lista. Comércio, ladrões, viagens, comunicação e até da sorte. A série aborda um pouco sobre isso de ser o deus da comunicação e o deus das viagens também. O Luke, o temperamento dele é muito fácil. Ele com certeza é melancólico. Ele é idealista e sonhador, mas também é sensível demais. Ele se frustra com as falhas dos deuses e isso é muito doloroso para ele. Na verdade, ele alimenta e remói isso por muito tempo. Tem essa questão do ressentimento. Tem dificuldade de seguir em frente. Ele é detalhista, por isso ele pensa em todos os detalhes, ele planeja muito bem as suas ações. O melancólico, quando ele se decepciona, ele pode se perder nas suas próprias emoções. Vocês ainda vão ver bastante desse personagem nas próximas temporadas. E aí, você conseguiu se identificar com algum personagem? Eu pretendo futuramente me aprofundar nos deuses do Olimpo e em cada chalé do acampamento meio-sangue. Então fica ligado aqui no canal, se inscreve e ativa o sininho para não perder esses vídeos que estão chegando. Comenta aqui embaixo os próximos personagens que você quer que traga, pode ser Percy Jackson ou qualquer outro personagem da cultura pop. Se você gosta de Harry Potter, também tem vídeo aqui no canal falando sobre isso. É só clicar no vídeo que está aparecendo aqui para você. E compartilhe com alguém que está vendo a série ou que goste do Percy Jackson. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.